Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Para você que é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão, igreja afiliada à SEADEMA, que tem como pastor presidente o pastor Francisco Soares Raposo Filho. Muito bem, atuamos aqui no Baixo Parnaíba. Nós estamos aqui para fazer o comentário da leitura diária da nossa lição de número 12 do primeiro trimestre de 2026. Essa lição é para o dia 22 de março de 2026 e tem como tema o Filho e o Espírito. E o textuário está em Lucas, capítulo 1, versículo 35, que nos diz: E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A verdade prática diz: o Filho de Deus cumpriu o seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. A leitura de hoje está em Atos, capítulo 10, versículo 38. É a leitura de sexta-feira, né? Nós temos como epígrafe: o Espírito capacitou Jesus em toda a sua missão terrena. Glória a Deus. O texto diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus amados, veja bem, este versículo, ele é um resumo poderoso do ministério terreno de Jesus. As palavras de Pedro na casa de Cornélio revelam não apenas o que Cristo fez, mas como ele realizou sua missão, ungido, capacitado e conduzido pelo Espírito Santo. Este versículo faz parte da pregação de Pedro, ali na casa de Cornélio, quando Pedro pregou esta mensagem poderosa e falou acerca de Jesus. Todos ali foram cheios do Espírito Santo, mesmo antes de Pedro fazer o convite para quem quisesse aceitar Jesus como Senhor. O Espírito Santo já foi batizando, porque eles creram na pregação de Pedro. E nós temos aí revelado neste versículo, primeiro, a unção do Espírito, o início visível da missão de Cristo Jesus. Então veja bem, Pedro declara que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Essa unção aponta para um momento específico, o batismo de Jesus, quando o Espírito desceu sobre ele. Então Pedro está se recordando deste momento. Embora sendo o Filho eterno, Jesus, em sua encarnação, ele escolheu viver em plena dependência do Espírito. Isso nos ensina que a obra redentora não foi realizada de forma independente,
mas dentro do plano da Trindade. E também nos ensina que a unção não acrescenta divindade a Cristo, mas manifesta publicamente sua missão messiânica. Veja, Jesus dependeu do Espírito, porque como Paulo nos fala aos Filipenses 2, no capítulo 2, que ele esvaziou-se a si mesmo, né? Tomando a forma de servo, né? Então ele viveu de fato na dependência do Espírito Santo. Também esse texto revela o poder para fazer o bem. O texto diz que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. Isso revela que o poder do Espírito não era usado para autopromoção, mas para restaurar vidas, aliviar sofrimentos, demonstrar a bondade de Deus. Então, o ministério de Jesus foi marcado por uma prática constante do bem, mostrando que o verdadeiro poder espiritual se expressa em amor ativo. Aleluia! Todos que precisaram de Jesus, que o procuraram, ele não negou ajuda a nenhum. Todos que foram para ser libertos, que foram levados para ser libertos de poder demoníaco, voltou para casa liberto. Glória a Deus. Aqueles que foram em busca de cura, voltou curado. Até aqueles que foram em busca de alimentos, né? Voltaram saciados. Então Jesus só fez o bem durante todo o seu ministério. Aleluia. O texto também nos mostra, meus amados, que há libertação dos oprimidos. Pedro também afirma que Jesus curava todos os oprimidos do diabo. Aqui vemos claramente o confronto entre dois reinos: o reino de Deus, operado pelo Espírito, né? E o reino das trevas, que oprime e escraviza, né? Então, o reino de Deus era uma operação do Espírito Santo na vida de Jesus, como nunca ninguém havia visto. Inclusive nos dias de Jesus declararam: Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. De fato, né? De fato, Jesus é o Deus encarnado. Estava presente. Ele se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Então a atuação de Jesus revela que o Espírito Santo é agente de libertação. Onde ele opera, cadeias são quebradas e vidas são restauradas. Aleluia. Lembra do endemoniado de Gadara? Na verdade era 2, mas um dos evangelistas menciona um, porque foi o destaque. Ele queria seguir Jesus, e Jesus disse: não, volta para os teus e conta o que Deus fez na tua vida, né? Então, muito importante, Jesus, no poder de Deus, libertou aquele homem que estava possesso de milhares de demônios. Glória a Deus. Quarto lugar, por quê? Porque Deus era com ele. Essa expressão resume tudo. Jesus vivia em perfeita comunhão com o Pai, no poder do Espírito. Sua eficácia ministerial não estava apenas em suas ações, mas na presença contínua de Deus com ele. Você lembra quando ele estava na cruz, que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste, né? Ele estava acostumado com a presença contínua do Pai na sua vida. Aleluia. Isso, meus amados, reforça uma verdade essencial: não há verdadeiro ministério sem a presença de Deus. Eu e você precisamos, carecemos da presença de Deus em nosso ministério. Seja qual for o ministério que você exerça, precisamos da presença de Deus.
Aleluia. Então, aplicando para nós precisamos manifestar dependência do Espírito. Assim como Jesus foi capacitado pelo Espírito, nós também precisamos dessa capacitação para viver e servir. Também precisamos manifestar vida de comunhão. O segredo do poder espiritual, meus amados, está na presença de Deus conosco. Precisamos ter comunhão com Ele para que Deus esteja presente conosco todos os dias, assim como na vida de Jesus. Devemos manifestar também um chamado para fazer o bem. A evidência de uma vida cheia do Espírito é uma prática constante de amor, misericórdia e serviço. Também manifestar ministério de libertação. Somos chamados a proclamar a libertação em Cristo, confiando no poder do Espírito. Devemos buscar o poder do Espírito em nossas vidas para a libertação daqueles que estão ainda presos, escravizados por Satanás. Portanto, Atos capítulo 10, versículo 38, nos mostra que toda a missão de Jesus foi realizada sob a unção e o poder do Espírito Santo. Seu ministério não foi apenas extraordinário, foi também um modelo perfeito de dependência, comunhão e obediência. Devemos aprender com Cristo a depender de Deus, a depender do Espírito Santo, ter uma vida de dependência, não confiar em nós mesmos. Cristo nos revela também que o verdadeiro poder não está na autonomia, mas na vida totalmente rendida ao Espírito de Deus. Esse é o segredo para mim e para você também, meu amado irmão e minha amada irmã. Aleluia. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a ter uma vida rendida em Cristo Jesus para viver debaixo da autoridade do Espírito de Deus, sendo dependente dele. É só nos rendermos a Ele. Amém? Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido a nosso devocional. Você que tem acompanhado diariamente ou de vez em quando, seja como for, que Deus abençoe sua vida, que estes comentários possam lhe edificar bastante. Se você quiser acompanhar estes e outros comentários, é só acessar o nosso canal do YouTube, que estão lá todos os nossos comentários que já fizemos até hoje, né? Então, que Deus lhe abençoe e lhe dê da sua graça, que o Espírito de Deus repouse sobre sua vida e que você seja dependente dele diariamente. Amém? Seja humilde para ter o Espírito de Deus na sua vida. Oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, Senhor da glória, Senhor, assim como ungiste a Jesus com o Espírito Santo, capacita-nos também para viver segundo a Tua vontade, que nossas vidas sejam instrumentos do Teu poder, fazendo o bem, levando cura e proclamando libertação, que a Tua presença seja a marca do nosso viver. Em nome de Jesus é que eu oro agora e te agradeço por tudo. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a nossa vida, hoje e sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.